Esse é mais um programa Maga Entrevista e eu tenho a maior alegria de receber aqui a minha querida Mariana Campos, que é astróloga, professora de astrologia, que escreve os textos maravilhosos da Luzeira Astrologia, no Instagram que ela divide com a Júlia Oliveira. Oi, Mari, tudo bem? Que bom que você veio, estou muito contente. Que bom, que bom. Também estou feliz, Piqui. E a gente escolheu falar de um assunto que todo mundo tem dúvidas na astrologia, chamado Lua. Então, Mário, eu queria começar te perguntando assim, o que que significa a Lua? Você ter a Lua em tal signo ou em outro? Qual é a diferença da Lua e do Sol? Uhum, tá bom. Bom, então acho que para começar a falar da Lua, né, assim, pensar o que é a Lua, tem vários caminhos, né, na astrologia. Eu sempre gosto muito daquela ideia das esferas ptolomaicas, né? Que é, então, tem a Terra, que é da onde a gente está olhando para o céu, e tem um céu organizado em etapas, e a etapa, vamos dizer assim, a esfera mais próxima da Terra é a Lua. Então, vamos dizer, ela é o nosso assunto mais imediato, mais perto do nosso mundo, vamos dizer assim, nosso mundo material, materializado, né? Do espírito materializado, digamos assim. Então, eu acho que esse é uma primeira questão, porque a Lua. Então, essa é uma primeira relação que a gente pode fazer, por exemplo, para pensar a Lua mais relacionada ao corpo. E corpo na antiguidade também tinha essa questão muito associada aos humores, né, dos temperamentos. Então, eu acho que lembrar que a Lua está bem pertinho da gente é um pouco estabelecer essa primeira relação, porque em comparação ao Sol, o Sol ocupa a quarta esfera. Então ele está falando de assuntos superiores, assuntos de outra ordem, que não essa materialidade imediata, assim. Eu acho que a gente pode fazer o par, né? A Lua é um pouco a rua, como que está a rua hoje, como que está, né? E aí lá no nosso mapa vai ter um pouco, como que está o trânsito do dia, né? Porque a Lua também acompanha muitos horóscopos para essa coisa do trânsito do dia, do humor do dia, do céu do dia. Aí estou aqui acessando meus arquivos de professora um pouco, né? Que eu acho que então tem um jeito de enxergar a Lua ao lado do Sol. Então, primeiro, o Sol ele tem luz própria e a Lua, então, é um reflexo. Então, a Lua ela não vai falar das coisas dentro de um mapa de natividade, que é o que o pessoal gosta de ouvir mesmo, né? E no meu mapa? É, a Lua, o Sol, então, vai falar, vamos dizer, de coisas certas, constantes, identitárias, de certa forma, como se fosse falar um pouco mais do espírito, da vontade, né? E enquanto, acho que até por essa natureza de ter brilho e luz própria. E a lua, ela é aquela que reflete, mas reflete às vezes, vai depender da fase, ela não tem aquela constância do sol de todo dia, 6 da manhã, tá combinado, nascer, né? A lua, poxa, tá nova, minguou, cheia, então, ela já é uma mulher de fases, né? Então, eu acho que isso vai, enfim, ajudando a gente a derivar interpretações nesse atributo dela refletir a luz solar, ela é sempre um reflexo, uma impressão, um aspecto que é mais subjetivo, não é da vontade, é um pouco, estou sentindo isso, eu não delimitei ainda exatamente o que é. Então, eu acho que ela acaba sempre inclinando a gente para o aspecto, vamos dizer aí no senso mais comum, do sensível, né? E, e aí eu fiquei pensando um outro par que existe, né, para pensar a Lua, que é o parzinho Lua-Mercúrio, que é o segundo mais próximo da gente nas esferas, né? Então é Lua e depois Mercúrio. E, e para o Ptolomeu é um par, né, que vai falar dos estados da mente, portanto.
Só que Mercúrio, ele coloca claramente Mercúrio associado ao aspecto racional, né, a mente racional, e a Lua a mente sensível. Então, o que eu acho legal desse par que o Ptolomeu trabalha é justamente o par que também prioriza a sensibilidade, mas lembra a gente que a Lua não é sensibilidade, ela é uma mente sensível, a gente também é feito, não sei, parece que ela também tem um aspecto com ele que não é simplesmente de ser uma esponja, uma magoona, assim, chorona, né? Ela a Lua também é a nossa mente, né? Então, acho que um pouco isso, assim. Será que ela nos confere, assim, um certo modo de perceber as coisas, assim? Como se fosse uma coisa que anda em paralelo com o raciocínio, que não é o raciocínio, mas é essas palavras parecem tão racionais, mas como se fosse uma lógica lunar, assim, um sentir, mas que tem uma maneira, né, dele acontecer. Eu acho que sim, Pequi. Eu acho que a gente tem dados assim tão simples, que é sempre esse nosso exercício de tentar lembrar como é que será que se pensava astrologia, né? Que é, bom, se você quer entender o que é o Sol, ande pela cidade de dia. E se você quer entender o que é a Lua, ande pela cidade de noite. Você, às vezes, à noite, você tem a impressão que alguém virou a esquina, você percebeu um movimento, mas não tem segurança, clareza, né, como um atributo que está lá mais para o lado do Sol. Então, eu acho que a percepção é uma palavra incrível para falar da Lua, né? Como a gente percebe, como que a gente recebe, ela também tem esse caráter receptivo, né? Como que a gente percebe nesse sentido de através de mim mesmo, não sei, né? Acho que tem esse fator da gente ser um pouco intermediador da percepção. Então não é o que é, não é o que é um pouco o que está, né? Até pela constância, o ritmo que ela e o Sol andam, né? A Lua está, parece que ela nunca né? Difícil assim. Esse exemplo de andar pela cidade à noite é perfeito. Ajuda, né? Que é realmente, né? É um clima ali, né? Um negócio que você tem e tal, mas... E ela acaba que, por conta disso, né? Ela tá tão perto da gente, ela que acaba ditando os horóscopos, né? Porque ela fala dos humores não dos temperamentos, né? Mas do humor do mundo, né? Acho que eu já vi o João usando esse termo para falar da Lua, né? Sim, até porque a teoria dos humores estava associada ao que flui, né? Em teoria era de que líquidos a gente é, de certa forma, feito e composto, né? E a Lua tem esse atributo da umidade, do líquido, do humor. O humor era algo que flui, que é líquido, né, para os antigos. E ela é a regente do signo de Câncer, né? Do caranguejo, né? Sim. Então, se a pessoa tem esse signo, ou o acontecimento tem esse signo, vamos dizer, né, em destaque de alguma maneira, traz para a situação um aspecto mais lunar, né? Uhum. E daí sabe uma coisa que eu acho que às vezes é tão simples, e acho que está nos primeiros páginas de todo livro aí de astrologia que a gente lê, que às vezes as pessoas falam assim, eu não me identifico muito com o meu signo solar. A gente já sabe quais são todos os problemas disso, né? Vai que ele está lá numa outra casa, não faz aspecto, etc, etc. Mas aí eu geralmente, a primeira pergunta que eu faço mas você nasceu de noite ou de dia? Poxa, é tão simples, né? Claro que não se resolve nada só com simplicidade, mas ela opera uma função que de repente, para os mapas noturnos,
como a gente vai olhar para tudo, mas tem que estabelecer critérios. Poxa, olha para a Lua primeiro, depois você vai olhar para o Sol, vai ter que olhar para tudo mesmo, né? Mas às vezes as pessoas, sempre me achei mais, né? Do lado da Lua, porque nasceu de noite. Então, Porque a gente pode pensar também que na hora que essa pessoa nasceu, se ela nasceu à noite, né? Quem estava no céu era a Lua, né? E não o Sol. Quem estava aparecendo, é, né? e nem sempre está aparecendo, porque às vezes ela está no céu de dia, né? Ela é muito doida. É difícil de pegar a Lua assim, né? Ela não é tão óbvia que nem o Sol. A gente associa a função do mensageiro a Mercúrio, né? E talvez a Lua opere uma função de mensageira, porque na verdade é ela que está amarrando todos os assuntos. É que ela não tem as características lá mercuriais, né, da eloquência, coisas que estão associadas a essa esfera, a esse universo. Mas no final das contas ela é uma bordadeira, ela é uma fiandeira. Parece que ela vai costurando e contando história, costurando e contando história, né? E eu acho que é do Fílmicos mesmo, mas mais gente, né? Eu acho que prioriza os aspectos que a Lua conforma depois que a pessoa nasce, né? Então, poxa, às vezes eu falo isso para as pessoas. Nossa, o primeiro planeta que a Lua encontrou depois que você nasceu foi a Vênus. E às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que é, mas fala, uau, né? Que ela foi lá conversar com a Vênus. Não é com a Vênus primeiro que você tem que resolver seus assuntos aqui na vida? E depois que resolver com a Vênus, aí você vai lá conversar. Primeiro é o que gosta, depois o que faz. E tem mapa que é o contrário. Primeiro a obrigação. Às vezes o primeiro aspecto veio lá com Saturno, com Marte. E depois o prazer. E como no final das contas, né? A Lua também está organizando a vida. Né? É um pouco essa função dela. Porque tudo que acontecer nessas outras esferinhas nos vai chegar pelos aspectos que ela faz, digamos, né? Então, às vezes a gente tem um grande acontecimento no céu, uma grande oposição ali nos trânsitos, e ela se formou, e ela já está partiu, mas a hora que a Lua toca, de repente, aí a gente vê a manchete, né, na televisão. Então, como de fato parece que ela dá corpo, né, para as luzes das outras esferas, assim. E no nosso mapa. Então, isso. As pessoas gostam muito falando de lua, que signo, claro. Sim. Uma coisa que eu já acho legal é quando as pessoas reconhecem a fase, né? Porque às vezes é uma lua cheíssima naquele signo e às vezes já está minguante, já está um pouco no aspecto da dissolução, né? Fleumática. Mas isso é super legal, e acho que pessoas que abrem mapa, assim, na internet, de curiosos, para ver os próprios mapas, podem abrir e ver, minha Lua está a 10 graus de Áries. Tem algum planeta 12 de qualquer outro signo? Sim. Ela faz aspecto com ele, quadratura, sextil, trígono, né, oposição. E aí, então quer dizer que a Lua conversou primeiro com ele, que legal, né? Assim, essas são prioridades são prioridades na vida, né? Eu acho que o tempo da Lua é um tempo lindo de como se organizar aqui também. E ela é exaltada por Touro, né? Que é uma A exaltação dela exaltação no signo. curiosa, né? Porque ele é um signo de terra e é um signo, como é que fala? Melancólico, né? Diferente dela. Uhum, Mas mesmo assim, eles têm esse ponto em comum, que assim, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa do sentir, justamente, né? Que o touro tem um sentir uhum, muito aguçado, né? Muito desenvolvido. uhum. Não sei se é esse o caminho dessa exaltação exatamente,
Eu sempre fico pensando, a primeira associação que eu faço, quando eu penso nessa exaltação, primeiro, nunca consegui falar mal da lua em touro, né? Nunca consegui, não acho defeitos. De fato, é uma lua exaltada, né? E daí a gente pensa tanta coisa, né? A gente pensa na lua como corpo, a lua como uma significadora essencial da mãe, da mulher, da maternidade, principalmente em mapas noturnos. E aí eu penso muito essa associação também do lugar que o touro, o boi, a vaca, né, tem no nosso mundo em relação ao leite, a produção do leite, aí tem o leite da mãe, então parece que tem essas relações que a gente não são obrigatoriamente relações clássicas, né, de tradição, mas são relações analógicas que a gente vai tecendo, pensa, o touro é corporificado, a lua também é corpo, o touro, né, é um animal que oferece alimento, de certa forma também, em geral, pacífico, né, a principal regente lá é a Vênus. Então, dá para pensar tanta coisa, né? Sim, sim. Essa analogia com o leite é bem interessante, né? Leite, alimento. E essa coisa do conforto, né? Que é uma característica, né? Meio taurina, né? De estar num lugar que tem um conforto, né? Acho que daí a lua fica contente, né? Sim, Porque ela engraçado. Andando. Ela tá o quê? Ela tá sempre andando, aí finalmente ela chega num lugar que, sei lá, eu sempre imagino que essa casa do touro aí, quando ele recebe a lua, tá super confortável, vai ter um jantar ótimo, um sofá para a lua ficar, né? Uhum. Uma casa com fartura, de alguma forma, né? E nesse sentido, não sei, a gente associa mesmo o touro com a fartura, acho que também pelo aspecto benéfico, né, da regência da Vênus. E aí eu fico pensando um pouco, nisso mesmo, de chegar num lugar e ter comida gostosa, né, e de ser bem tratado, de ser um ambiente pacífico, seguro. Também eu acho que lá o aspecto terreno, né, melancólico do touro acaba criando espaço de segurança também, né? E acho que até um pouco de calma para a Lua, porque ela é vertiginosa, né? E daí parece que é tipo, ufa, cheguei em touro. Acho que mesmo quando ela tá na casa dela, né? Que é o caranguejo, é um lugar que muda, né? Uhum. Sim, porque daí a gente vai para o lado oposto, daí tem o escorpião, né? Porque então um signo que dá lugar a Marte, difícil dar lugar a Marte e a Lua, né? Porque a Lua é vida, a Lua, por mais que ela tenha uma luz emprestada do Sol, refletida do Sol, é uma luz. Poxa, ninguém olha para a Lua e tem dúvida que tem luz ali, né? E aí, nesse sentido, alguns signos, acho que o escorpião, um deles, tem esse aspecto da ameaça à luz, pelo atributo marcial, noturno dele. Sim. Que é a coisa que a gente estava falando, andar de noite, andar de dia. Andar de noite com a lua em escorpião. Eu já vou mais espertinho para a rua, né? É a queda da lua, né? Em Escorpião e o exílio em Capricórnio, né? Que também é o signo de Saturno, né? Isso, Que traz uma secura, né? Para a lua, né? A lua é úmida. Eu acho que também vem disso, né? Sim, sim, dá para associar isso também à regência de um maléfico, né? Sim. E às vezes eu penso que por também a lua ser muito acolhedora de alguma forma ou receptiva,
como se ela quisesse levar em conta outras questões, né? E eu tenho sempre uma imagem do Saturno, ele quer seguir o que ele planejou, ele não quer ficar levando em conta, ele quer continuar andando, né? Assim, eu acho que a Lua tem um acolhimento, sei lá, se a gente for pensar na vida prática, você tem um plano lá, mas uma pessoa vem te contar uma história, olha, aconteceu isso, então o plano, e a Lua, ela tipo fala, ah, puxa, então eu vou ver aqui, né? Ela até é redonda, né? Assim, o que eu vou fazer para incluir, né, o que essa pessoa está trazendo, né? E às vezes eu acho que o Sim. Saturno não gosta desse tipo de coisa, porque ele está firmado lá em alguma coisa que ele traçou, não sei, que ele prefere Uhum. seguir o rumo, assim, sem ficar dando tanta conversa aí para todo mundo que quiser contar uma história, né? Uhum. A impressão que eu tenho é que o Saturno tem um outro tipo de comprometimento mesmo, né? Ele está pensando as coisas, poxa, é a esfera mais distante da Lua, né? Então, a Lua vem querendo contar o que ela fez no dia, enquanto ele está tentando, de repente, planejar os próximos 3 anos, 4 anos dele, né? Daí é quase não me atrapalha não com as suas histórias imediatas, suas historinhas do dia de hoje, do que você fez hoje, né? Estou preocupado com o que a gente vai fazer daqui, né? Então, parece que a Lua está preocupada assim, o que eu vou comer hoje, né? Mesmo. E o Saturno está lá pensando, não sei, se eu sair, né, pensando no trabalho, se eu sair desse trabalho, como é que será que eu vou me sustentar daqui 5 anos? São questões de outra ordem, né? Pensamentos de outra ordem, como se fossem criaturas de idades mesmo muito diferentes, humores muito diferentes em conversa, né? Não significa que não seja possível essa conversa, Sim. mas que eu acho que ela às vezes é como se não desse jogo mesmo. Aí as qualidades primitivas acho que sempre ajudam um pouco. É frio e úmido, frio e seco. Aí a secura ali não funciona bem para a Lua. Mas sempre faz sentido, né, na nossa vida. Porque às vezes a gente fala tanto disso, né? O planeta está exilado ou está em queda. E quando você vai ver o mapa da pessoa, nossa, para ela é perfeita aquela posição, né? Não Uhum. significa que é ruim, né? É só um dado mesmo, né? Sim, até porque tem muito disso, né? Muitas histórias que a gente vê, eu vejo isso assim, um planeta domiciliado como a Lua, uma Lua no Caranguejo, uma Lua exaltada em Touro, os atributos de certa forma estão dados. E às vezes eu percebo como um mapa de Lua em queda, de repente pode até parecer mais lunar. Porque como não, de certa forma, não está dado o lugar do conforto, aquilo grita, aquilo alerta, aquilo anuncia, muitas vezes pela falta, pelo onde doeu. Então, vamos tratar a Lua simplesmente como sensível, né? Então, lá no Capricórnio, ele pode estar lamentando, né? O lamento como algo que é da emoção lá do Capricórnio, que é um pouco mais para o lado melancólico. Sim. Então, tem lamento, tem lamúria, né? Lá no Escorpião pode ter. Vejo, nossa, assim, pessoas qualificadíssimas, com uma inteligência emocional super acuada, assim, cuidadosa, de Lua em Escorpião. Então, como de fato não dá para incorrer, porque eu acho que é isso, né? De certa forma, como aquilo não estava dado, a vida cuida da vida também, né? Então, às vezes é pela falta, é pela queda, é pelo exílio que o assunto é solicitado. Sim. E às vezes a lua lá em Touro, a lua lá em Caranguejo, nem se deu conta,
de que aquilo, né? Sim. Então, acho que tem um pouco disso, né? Não é que isso é melhor ou é pior, isso é mais sensível, isso é menos sensível. Nossa, e eu vejo isso muito mesmo pautado pela lua em escorpião, assim, né? Da sensibilidade, ela aparece ali, de fato, aflorada, solicitada, parece que quer dizer, tem uma questão, ali tem uma questão, né? A gente poderia pensar, talvez, quedas e exílios como aqui tem uma questão. Pensando também na lua em queda, na lua em exílio, que eu disse para eles assim, perguntei, astrologia é um sistema simbólico representativo do que se passa aqui? Sim, né? Esperando aquele coro. Ok. A gente tem só história linda, bonita, gostosa, a vida é muito boa mesmo, não é? Aí eles, não. Falei, então, no final das contas, encontrar posições para os planetas, ou mesmo planetas que possam até instrumentalizar a gente para reconhecer situações de adversidade, de falta, né, para a Lua, para os temas da Lua, da sensibilidade, falta, dor, mágoa, tristeza. Poxa, a gente é super feito disso também, né? E se a gente não tivesse lugares na astrologia, né, para dar lugar a essas histórias através também de algumas representações, a gente não ia estar contando uma história que é desse mundo, a gente ia estar inventando uma história bonitinha só. E aí eu acho que a astrologia, de fato, não faria aquilo que pensando aqui no nosso tema lunar, né, que é o de conseguir acolher todo tipo de história, né? Todo tipo de narrativa, todo tipo de história. Então, às vezes uma lua domiciliada não pode ser bonita o que for ali para algum lugar, mas ela não vai operar um sistema de justiça com a sensibilidade, com a história, com a alma daquela pessoa, né? Então, é o contrário, né? Não é porque ela está lá que é um pouco, ter ela aqui que é possível eu contar a sua história como você se sente, é quase assim, é um sistema de justiça, né? Sim. No final das contas, porque senão eu estaria contando uma história que é alienada, né? E eu acho que essa não é a função da astrologia, né? De alienar a gente, deixar a gente, distrair a gente às vezes um pouquinho, falar uns besterol é legal também, né? Mas é uma coisa de acolhimento com as nossas próprias narrativas, histórias, né? E as nossas inquietações profundas também. Verdade. Então tá, Mari, você tem mais alguma coisa importante assim? Para as pessoas pesquisarem, por exemplo, não só considerar o signo e tudo que já está muito cristalizado sobre o signo. Então, Capricórnio é assim, vai pensar em dinheiro. Então, minha lua pensa em dinheiro, né? A lua pensando em dinheiro, não faz nem sentido essa frase. Mas eu acho que olhar se a lua, lembrar que a lua é um planeta, então, frio e úmido, né? Frio, portanto, receptivo, que o calor ele nunca vai do frio para o quente, é sempre do quente para o frio, e isso traz a ideia de recepção. A água também toma forma das coisas, por isso que a lua toma forma do signo no qual ela se encontra. Então, esse caráter que eu falo que é esponjoso, né, da fleuma. Então, as pessoas entenderem, de repente, que sabendo que a lua é fria e úmida, e a pessoa, de repente, tem a lua num signo de fogo, quente e seco. Então ela vai perder um pouco da umidade, né? E vai ficar um pouquinho mais seca. Seco é ríspido, menos arredondado, mais direto. Então, lá, lua em Áries, né? Pá, aquela coisa assim explosiva que a gente fala, né? Minha lua está num signo de ar. O ar também é úmido. Então, combinou com o aspecto da lua, né?
E aí, então, eu acho que isso, assim, eu recomendaria as pessoas, além de olhar para o signo, esmiuçar um pouco mais o signo, ver se é um signo quente, seco, frio, úmido. Que mais? A fase, Isso que eu ia falar. né? A fase é super legal, então ver uma lua ganhando luz ou dissipando aquela luz daquele signo, de repente, no qual ela se encontra. As casas, é óbvio, né? Mas acho que a princípio... Ai, lembrei um monte de coisa agora para falar, mas eu vou tentar ser sucinta. Pode falar, Mari. A casa, e aí eu acho que se ela tiver em casas angulares, que são casas de expressão, de pontos notáveis, né? Então, casa 1, casa 7, fundo do céu e meio do céu. Ali a lua vai alcançar a expressão. Então, nesse mapa tem um fator um pouquinho mais importante para a compreensão do signo lunar. Sempre vai ter porque é a lua, porque é a luz. E a astrologia é luz e vida, assim, é bem, né? Luz e vida. E é verdade. Mas então, sempre vai ser importante, mas de repente ela tem muita expressão no mapa, porque está nesses ângulos. Então a fase da lua sempre vai se dar em relação ao sol, né? Por isso que o par está sempre junto, pensa a lua, pensa o sol. A fase dela se dá em função da posição que ela está do sol, né? Porque isso é muito legal, essa coisa da fase. Porque, por exemplo, a fase crescente, igual a criancinha que está com tudo crescendo, faminta, colérica, nervosa, assim, de consumir tudo como se fosse um fogo mesmo, né? Então, uma lua em signo de fogo e, além de tudo, em fase colérica crescente, ela é um pouquinho mais fogo, né? E uma lua que também... Ah, você tem a lua em Áries? Eu também tenho a lua em Áries. Mas, de repente, a minha lua em Áries é fleumática e não colérica. Então, as fases da lua têm temperamentos também, digamos, né? Eu acho que essas coisas vão ajudando a gente. Claro, se a lua tiver conjunta a algum planeta, a conjunção tem, poxa, uma relevância grande, né? E como a lua tem essa coisa um pouco, não é exatamente mimética, né? Mas de ser um espelho, né? De ser esponjosa, a lua no signo de Marte vai ser um martinho. Não tem, é como se tivesse, né, pontos para Marte ali, né? Então muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você vir aqui, você sabe que eu sou muito fã de você, assim, pessoalmente, do seu trabalho. E se vocês, por acaso, não seguem a Luzeira, façam isso já. Todos os dias tem textos lá da Mari e da Júlia, que também teve aqui, ela deu uma entrevista sobre os temperamentos. E também recomendo as aulas da Mari, o mapa da Mari, tudo que ela inventar aí pode fazer que vai ser bom. Eu fico muito feliz também com o convite, Piqui, também com as nossas interações, amizade. Acho que a astrologia também é um tanto disso, né? De lua, de acolhimento, dessa nossa esfera mais próxima. E também queria dizer que sou fã dos seus momentos lunares, que é o conselho da madrugada, é da noite, então deve ser da lua, né? Que é uma doideira, uma coisa bem lunática. E com esses novos recursos, então fico admirada como você experimenta. E também me trazer para esse espaço de experimentação, de um pouquinho de exposição, que é gostoso, é legal. Então, eu te agradeço também pelo espaço. Tá bom, Mari. Então, pelos textos. Tudo. E eu te agradeço aí por tudo e a gente vamos marcar mais vezes. Tá bom, combinado. Um beijo. Obrigadinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.